O fenômeno Toró. A descoberta brasileira que revoluciona a meteorologia. Nos últimos meses, um termo novo começou a ganhar espaço nas manchetes científicas, nas discussões acadêmicas e, principalmente, entre os profissionais da meteorologia. Toró. Trata-se de um fenômeno atmosférico recém-identificado por pesquisadores brasileiros que promete transformar nossa compreensão sobre as dinâmicas climáticas tropicais. Neste artigo, vamos explorar o que é o toró, como ele foi descoberto, quais são suas características principais, a importância desse fenômeno para o Brasil e o mundo, além de suas possíveis implicações no futuro do estudo do clima e na prevenção de desastres naturais. O que é o fenômeno toró? O termo toró é uma sigla adaptada para Torrential and Oriented Rainfall Oscillatory Haze, em tradução livre, neblina oscilatória de chuva torrencial e orientada. O nome foi proposto pela equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, após uma série de observações e estudos que começaram em 2021 e culminaram com a publicação oficial em abril de 2025. O toró caracteriza-se por episódios de chuva extremamente intensa, concentrados em áreas relativamente pequenas, entre 5 e 15 km/h, e com duração média de 30 minutos a 2 horas. O que diferencia esse fenômeno de outras formas de precipitação intensa é a sua natureza oscilatória e orientada. Os núcleos de chuva tendem a se deslocar em linha reta, com pequenas variações laterais, formando uma espécie de faixa de umidade muito densa e passageira. Além disso, o toró está associado a uma formação peculiar de neblina ou névoa espessa que precede a chuva, reduzindo drasticamente a visibilidade e criando uma falsa sensação de estabilidade climática. Esse aspecto enganoso do fenômeno tem sido um dos principais pontos de alerta para meteorologistas e autoridades de defesa civil. Como o toró foi descoberto? A descoberta do toró é um exemplo clássico de como a tecnologia e a colaboração científica podem levar a avanços significativos. Desde 2018, o Brasil vem investindo fortemente em sistemas de monitoramento atmosférico de alta resolução, como os radares meteorológicos polarimétricos, além do uso crescente de satélites geoestacionários com capacidade de detecção de microestruturas de nuvens. Em 2021, técnicos da Defesa Civil do Espírito Santo notaram uma recorrência de eventos de chuvas muito localizadas e intensas, especialmente na região serrana do estado, que resultavam em alagamentos súbitos e deslizamentos de terra. Contudo, tais eventos não estavam sendo previstos com precisão pelos modelos meteorológicos tradicionais. Intrigados, os pesquisadores começaram a analisar esses episódios e identificaram um padrão até então não classificado. O avanço veio em 2023, quando um projeto de cooperação entre o INPE e a UFRJ instalou uma rede experimental de sensores atmosféricos na região. A partir da análise de dados de mais de 150 eventos semelhantes, os cientistas perceberam que se tratava de um fenômeno distinto, com características próprias e recorrentes. Após diversos estudos e a validação internacional do conceito, o artigo que oficializou a descoberta do toró foi publicado na renomada revista científica Nature Climate Dynamics, em abril de 2025. Colocando o Brasil na vanguarda das pesquisas sobre eventos climáticos extremos. Principais características do toró: intensidade pluviométrica. As precipitações associadas ao toró podem superar facilmente os 100 mmHg, valores comparáveis aos de tempestades severas, mas concentradas em áreas muito menores. Curta duração. Geralmente, o fenômeno dura entre 30 minutos e 2 horas, mas é suficiente para provocar enchentes rápidas e alagamentos. Deslocamento orientado.
Ao contrário de tempestades convencionais que podem ter movimentos erráticos, o toró se desloca em linha relativamente reta, o que pode facilitar sua previsão a partir do momento em que é detectado. Precedido por neblina. Sempre que ocorre um toró, há formação prévia de uma névoa espessa, provocada pela condensação rápida de umidade sob condições específicas de temperatura e pressão. Ocorrência sazonal. O fenômeno ocorre com maior frequência nos meses mais quentes e úmidos do ano, especialmente entre novembro e março, período típico das chuvas de verão no Brasil. Forte influência orográfica. Regiões com relevo acidentado, como serras e morros, são mais propensas à ocorrência do toró, devido ao efeito de barreira que o relevo exerce sobre os fluxos de ar úmido. Onde o toró ocorre? Até o momento, os principais registros de ocorrência do toró se concentram no sudeste do Brasil, especialmente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em áreas serranas e próximas ao litoral. Contudo, há indícios de que fenômenos semelhantes possam ocorrer também na região sul, principalmente na Serra Gaúcha, e no Nordeste, em trechos da Chapada Diamantina. Pesquisadores acreditam que, com o avanço das investigações, será possível identificar a presença do toró em outras regiões tropicais do mundo, especialmente em países com características geográficas e climáticas semelhantes às do Brasil. Por que o toró é importante? A identificação do toró tem diversas implicações importantes para a meteorologia, a segurança civil e o planejamento urbano. 1. Prevenção de desastres naturais. O toró é um dos principais causadores de deslizamentos de terra e enchentes repentinas nas regiões onde ocorre. Sua detecção precoce pode salvar vidas, ao permitir que sirenes de alerta sejam acionadas antes da chegada da chuva intensa. 2. Aperfeiçoamento dos modelos climáticos. Até então, muitos modelos meteorológicos não eram capazes de prever eventos tão localizados e intensos como o toró. Com sua classificação formal, os meteorologistas poderão incluir variáveis específicas nos modelos, aumentando a precisão das previsões. 3. Políticas públicas mais eficazes. O conhecimento sobre o toró pode orientar a elaboração de políticas públicas mais eficientes, como o reforço de infraestrutura urbana em áreas de risco, sistemas de drenagem adaptados e a revisão de planos diretores em cidades vulneráveis. 4. Avanço científico. A descoberta do toró reforça a importância da ciência brasileira no cenário internacional e abre novas linhas de pesquisa sobre microfenômenos climáticos e sua relação com as mudanças globais no clima. O toró e as mudanças climáticas. Um dos aspectos mais debatidos entre os especialistas é a relação do toró com as mudanças climáticas. Embora ainda sejam necessárias mais pesquisas, há indícios de que o aumento da temperatura média global está intensificando a ocorrência desse tipo de fenômeno. Com o ar mais quente, a atmosfera é capaz de reter maior quantidade de umidade, criando as condições ideais para eventos extremos de precipitação, como o toró. Além disso, a urbanização desordenada, a impermeabilização do solo e o desmatamento agravam os efeitos desse fenômeno, aumentando o risco de catástrofes. Como se proteger do toró? Embora o toró ainda seja pouco conhecido pelo público em geral, algumas medidas de precaução podem ser adotadas, especialmente por quem vive em áreas de risco. Monitorar alertas meteorológicos, estar atento a comunicados da Defesa Civil e de institutos de meteorologia é essencial. Evitar áreas vulneráveis. Em dias quentes e úmidos, com formação de neblina repentina, evite áreas de encosta e regiões propensas a alagamentos. Ter um plano de evacuação. Moradores de áreas de risco devem conhecer rotas de fuga e pontos de abrigo seguros. Participar de programas comunitários. Muitas cidades possuem programas de defesa civil que orientam a população sobre como agir em caso de emergência. O futuro das pesquisas sobre o toró. Apesar de sua recente descoberta,
o toró já se tornou objeto de diversas pesquisas no Brasil e no exterior. Cientistas estão investigando a possibilidade de prever a formação do toró com até 6 horas de antecedência. A relação entre o toró e outros fenômenos atmosféricos, como as zonas de convergência do Atlântico Sul. O impacto do fenômeno sobre a biodiversidade local, especialmente em áreas de Mata Atlântica. O governo brasileiro anunciou, em maio de 2025, a criação de um Centro Nacional de Pesquisa sobre Eventos Climáticos Extremos, que terá como uma de suas prioridades o estudo aprofundado do toró. Conclusão. O fenômeno toró é uma das descobertas científicas mais importantes do Brasil nos últimos anos, com potencial de salvar vidas e melhorar significativamente a previsão de eventos climáticos extremos. Ele evidencia, mais uma vez, a importância da ciência, da tecnologia e da cooperação entre instituições para enfrentar os desafios que as mudanças climáticas impõem ao nosso país e ao planeta. O estudo do toró está apenas começando, mas já representa uma revolução na meteorologia tropical e coloca o Brasil no centro das atenções mundiais quando o assunto é pesquisa climática. E aí, gostou desse conteúdo? Se esse vídeo fez você refletir, eu te convido agora a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos como este. Aqui, a gente sempre traz informações importantes, curiosidades incríveis e temas que fazem a gente pensar sobre o mundo e o nosso papel nele. E aproveita também para compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe você não ajuda a espalhar essa mensagem e juntos conseguimos proteger ainda mais a natureza. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.